Como descobrir e liberar a liberdade no casamento? Eu sou a Carmen Braga, né? Trabalho há muito tempo já com aconselhamento, com terapia e me interesso muito por gente. A minha formação, eu sou psicanalista, psicodramatista e contoterapeuta. E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre como descobrir e como liberar a liberdade, né, no relacionamento. Muitas vezes nós escravizamos a pessoa que está ao nosso lado ou somos escravos do relacionamento com determinada pessoa. Quero ler uma frase aqui para vocês. Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Essa frase é de Harriet Tubman. Ela mexe com o nosso coração, ela mexe com os nossos sentimentos, ela mexe com o nosso pensamento, ela mexe muito com os nossos comportamentos. Aqui vem algo para pensar como é que você está vivendo a sua vida, como é que você está trabalhando isso dentro de você e com o outro fora de você. O escravo, ele vive sobre o controle e a subordinação de outrem. Existem verdades ali, né, em relação a esse outrem aqui, esse controle desse outrem, essa subordinação desse outrem, que viram verdades e que muitas vezes não se sai daquela posição por conta dessa crença, de acreditar nisso. E todos nós passamos por esse processo quando ainda éramos bebês. Depois nós fomos nos construindo de uma outra forma. A liberdade é o direito de ser como se é. Não precisa ficar usando máscaras, não precisa estar fazendo algumas coisas para fazer com que sejamos amados pelo outro. Então, eu quero aqui falar contigo, como descobrir e como eu posso liberar a liberdade no relacionamento. Uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui para pensarmos juntos: compreender suas emoções. Uau, que coisa difícil! Como é que a gente compreende, né, as emoções? Porque as emoções, elas são extremamente necessárias, mas a razão também, sabe? Esse direcionamento também é extremamente necessário. Mas as nossas emoções é aquilo que nós aprendemos primeiro, né? Quando a gente chora, quando é bebê, aquela emoção, aquele sentimento de alegria, o sorriso que se dá para o outro. Essas emoções, elas aparecem neste momento da nossa vida. E ali nós somos afetados, né, pela maneira como o outro lida conosco. E aí, como que se faz para compreender esta emoção? Que foi realizada, né, desde a nossa concepção ali. Passou-se um tempinho, esse bebê já começou a sentir algumas coisas lá dentro através da sua mamãe. E a liberdade, ela se dá ali na compreensão das emoções quando nós passamos a refletir sobre os nossos comportamentos, passamos a refletir sobre aquilo que nos desestrutura, sobre aquilo que nos faz ter impulsos que depois nós... Uau! Olha o que eu fiz, olha como eu falei, olha como eu agi com o outro. Aqui na frase que eu li, diz assim, né? Libertou 1000 escravos. Poderia ter liberto mais 1000 se eles soubessem que eles eram escravos. E quantas vezes, né, nós somos escravos das nossas emoções? Ela nos coloca numa posição e nós não refletimos sobre isso. A partir do momento que eu começo a questionar-me, por que eu agi assim com esse outro? Por que eu fiz isso? Porque isso tem muito mais a ver comigo do que até mesmo com o outro. Que como esse outro se comportou, que aquilo disparou em mim um gatilho, um algo que está lá na profundeza. Depois eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? O que é essa profundeza que traz à tona isso?
Eu gosto muito de um texto, né, que ele diz assim, né? Ama o seu próximo como a si mesmo. É possível amar o outro quando nós nos amamos. É possível entender o outro quando nós nos entendemos. É possível olhar para o outro quando nós nos olhamos, para as nossas necessidades primeiro. E muitas vezes nós não nos conhecemos. E aí fica lá o dedo. Você, foi você, foi você, foi você, é você. Não, é com você. Talvez olhar para dentro de si nos leve a poder conversar com esse outro que nós estamos escolhendo para nos relacionarmos sobre o que nós sentimos, para que possamos se fazer conhecidos também e o outro também tem a oportunidade de se fazer conhecido a nós. Então, a primeira coisa, compreender as suas emoções, compreender as nossas emoções. A segunda coisa importante, que eu chamei aqui, eu gosto de poetizar um pouco, sabe? A descoberta do grande tesouro. O que é essa descoberta de um grande tesouro, né? É aquilo que tem valor para nós. É aquilo que nos construiu como gente. Os escravos, eles tinham valor, mas um valor só na ordem financeira, um valor monetário. Mas como pessoas, eles não eram valorizados. Eles dormiam em qualquer lugar, eles comiam os restos. Eles eram um povo sofrido, era um povo que eram tratados como animais. Então, quando a gente descobre que somos livres, que temos essa liberdade, entendemos que somos pessoas livres, nós descobrimos qual é o nosso verdadeiro tesouro. Eu gosto muito, né, dessa questão da encantoterapia, gosto dos contos. Existe um conto da mulher esqueleto que ele fala que um pescador resolveu pescar em um local onde ninguém pescava. E quando ele jogou a sua rede, veio algo pesado e ele começou a pensar, deve ser um grande peixão. Quando ele puxa, que chega até ele, era um esqueleto de uma mulher. E ele tenta fugir disso, mas esse esqueleto se gruda na vara dele e caminha com ele pelo processo todo. É um conto maravilhoso, Mulher Esqueleto. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, depois a gente pode conversar. Você pode nos dar um oi no nosso Instagram, Carmen e Daniel, e eu posso te falar um pouco mais sobre isso. Esse tesouro é aquilo que nos constrói como gente, como pessoas, tá? Todos nós, todo ser humano, existem as suas mazelas, existem as suas dores, existem os nossos encantamentos. Isso tudo nos constrói e tudo isso é precioso demais, tá? E só é possível nós descobrirmos se nós pensarmos em nós, se nós olharmos, atentarmos para os detalhes da nossa vida. O que eu quero para mim hoje? Como eu gosto de ser? O que é bom para mim? Aí nós começamos a entrar nesse processo da liberdade, de olhar para as mazelas, de olhar para as nossas dores, de olhar para os nossos encantamentos também. Quem eu sou? O que eu desejo? O que eu gosto? O que eu planejo para mim? E é interessante, porque também tem um outro texto judaico-cristão que ele nos diz assim, né? Aonde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro. Então, quer dizer, aonde você coloca, sabe, o seu coração, aonde você coloca a sua energia, ali está o seu tesouro. Então, como é que eu descubro a liberdade? E como é que eu libero a liberdade no meu relacionamento? Quando eu começo a entender as minhas emoções, que de lá despertam os meus comportamentos e as minhas ações. Quando eu descubro o grande valor que eu tenho, o tesouro que eu tenho guardado dentro de mim, porque aí eu consigo oferecer isso a outro que faz parte do meu relacionamento. Eu consigo oferecer para ter um relacionamento feliz. E quantas vezes, né? Em um relacionamento,
ele está amarrado, sabe? Sabe aquele, ele não está enlaçado, porque um laço, ele é delicado, um laço, ele é bonito, um laço é gostoso de se ver. Agora, vamos pensar, esse laço, quando ele se transforma em um nó, olha a dificuldade que é. Ele se embrenha ali do outro de um jeito que muitas vezes não consegue desatar. O laço não, o laço você desata e você faz de novo. Um casamento, ele precisa ser um laço. É um laço do relacionamento, é um laço conjugal, é um laço matrimonial. E esse é o grande tesouro do relacionamento. Não ser um nó que tem que ficar o tempo todo sofrendo para desatar. Não, é um laço. Não deu muito certo? Vamos sentar, vamos conversar, vamos refletir sobre o que realmente importa. Qual é o grande tesouro do nosso casamento? Qual é o grande primor do nosso casamento? O que a gente não está conseguindo ver? Vamos caçar ali para descobrir o tesouro? Terceiro ponto para a gente pensar, tá? Comece a pensar de forma objetiva. O que é essa forma objetiva? Na construção da liberdade, tá, gente? Precisamos pensar que existe um esforço físico, existe um esforço mental e existe também um esforço emocional. O que é isso? É encarar a vida, olhar para esse relacionamento, tá? E procurar ajuda quando for necessário. Porque muitas vezes o casamento, ele está sobrecarregado, a vida conjugal está sobrecarregada e fica usando paliativos. Sabe o que é um paliativo? Ah, hoje a gente faz amor, amanhã vai estar tudo bem. Não para, não conversa, não traz uma reflexão para aquilo. Ah, dou um beijo, dou um abraço e isso resolve o problema. Não, pensar de maneira objetiva é encarar o relacionamento, é procurar ajuda. Muitas pessoas no relacionamento ficam escravizadas. Por quê? Porque não conseguem perceber que, vou colocar aqui para vocês, o casamento, relacionamento conjugal, existe uma pessoa que é você, uma pessoa que é o outro e uma pessoa que também é o relacionamento aqui conjugal. O que isso quer dizer? Você deseja coisas, a pessoa que está contigo deseja coisas e o próprio casamento em si deseja coisas. Então a forma objetiva é essa. Existe um esforço físico, existem tarefas que precisam ser organizadas entre um e entre o outro para que o outro tenha liberdade também. Sabe? Tarefas mesmo. Ajustes dentro de uma casa, ajuste dentro do relacionamento, quando a gente fala do mental, é cuidar dessas questões de praticidade, né? Da inteligência. O casamento, ele pede inteligência para o casal também. Das emoções, cuidar disso. Se não está caminhando bem e percebeu que isso não está bem, peça ajuda. Procure pessoas idôneas que podem te ajudar. Então, pensar de forma objetiva, tá? Porque existem pessoas que às vezes, casais, né, relacionamentos conjugais, o tempo resolve, o tempo não resolve. Pelo contrário, você vai ficar escravizado e vai ficar na escravidão. E não vai conseguir enxergar a liberdade e nem liberar o outro. Tudo bem, gente? Vamos lá. Coloquei quarta coisa aqui para a gente pensar. Perseverança, resiliência, tanto emocional quanto racional. Não deu desta vez, não conseguimos ainda nos entender. Vamos tentar novamente. Vamos fazer de outro jeito. Vamos repetir uma ação de maneira inteligente. Porque talvez você teve uma ação e ela não teve essa compreensão, sabe, da ordem da inteligência. Foi simplesmente pelo ímpeto da emoção. Não, vamos pensar de maneira inteligente. Vamos procurar uma ação que recupere isso que nós perdemos.
tá? É interessante que eu coloquei aqui para vocês, focar na meta. O que a gente quer? Qual é o nosso objetivo lá na frente? O que nós estamos querendo? Focar na meta. O que nós queremos para daqui uma semana? O que nós queremos para daqui um mês? Nós queremos ainda estar nessa lentidão que nós não conseguimos entender um ao outro? Não conseguimos recorrer um ao outro? É interessante isso, sabe? Não ficar focado, sabe, só nos problemas e nas dificuldades, mas sim nas soluções mediante essas dificuldades. Vamos elaborar um novo plano, sabe? Vamos cuidar disso. Por quê? É interessante, às vezes eu recebo, né, no consultório, as pessoas nos pedem ajuda, de que observam outros casais e diz, por que o outro casal faz assim? Por que o meu não é desse jeito? Por que a minha não me trata dessa maneira? E é muito complicado isso, porque quando nós olhamos o outro ali de fora, né, principalmente questões da ordem do Instagram, entregou um presente, fez aquilo, agiu daquela forma, muitas vezes quem está fazendo isso, está fazendo até como um pedido de desculpas para o outro, tá? E é o jeito deste casal funcionar. Então, o que eu quero dizer, né? Essa perseverança, essa resiliência, não deu, mas a gente vai tentar continuar, vamos tentar buscar um meio, buscar um jeito, tanto emocional quanto racional, de uma maneira mais inteligente, tá? Elaborar um novo plano, não desista, vá em frente. Reconheça que você também precisa de ajuda e o outro precisa de ajuda e que essa parceria entre vocês vai fazer com que vocês olhem para um futuro melhor, para algo melhor para a vida de vocês, tá? E eu gosto muito também de um texto também judaico-cristão que ele vai dizendo assim para nós, olha, sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vai dizendo assim para a gente, olha, eu já falei para vocês lá atrás, né? O coração, aonde estiver o teu coração estará o teu tesouro. E aqui vai dizendo, guarda o teu coração, tá? Porque dele procede as saídas da vida. Perpassa pelo nosso sentimento, perpassa pela nossa emoção, perpassa pelo nosso conhecimento. Né? Já foi detectado que o nosso coração, ele tem hormônios ali também, né? Ele pensa, ele sente, ele deseja algumas coisas. Então guarda o teu coração, não deixe qualquer coisa ficar impetrada ali dentro, porque pode ter um coração endurecido. E se o teu coração endurecer, talvez você se torne escravo, não seja livre para o amor. Não seja livre para a esperança, tá? Então pense nisso com muito carinho, que eu estou aqui tentando te ajudar, porque já vivi também muitos momentos assim, entendendo ou pensando e às vezes me sentindo, sabe, fracassada, porque não consegui chegar a um alvo no relacionamento que para mim era importante. Mas a perseverança, a resiliência me ajudou a chegar até aqui. Hoje eu sou mãe de 4 filhos, sou avó de 4 netos, todos lindos e maravilhosos, e sei que cuido para que eu possa ser uma mãe livre, uma avó livre e uma esposa livre, e trazer também essa liberdade para eles. E isso é muito importante nos nossos relacionamentos. Vamos lá. 5º passo. Amar e prosperar no amor, tá? Amar e prosperar no amor. O que é prosperar no amor? É crescer. E é interessante porque crescer, gente, dói. Crescer dói tanto no físico, como dói nas emoções, como dói na ordem do pensamento. Quando eu olho para uma criança pequenina, né, porque eu tenho os netos, eu vejo o crescimento deles, eu presto atenção no corpinho deles, como é que eles estão. E aí eu olho e vejo que, por exemplo, antes estava numa escolinha, tem que ir para outra escolinha. Ah, mas aí são amiguinhos diferentes,
Eu tenho netos que são gêmeos, né? E agora eles trocaram, não estão mais na mesma turma, estão em outras turmas, né? E aí um vai de boa, o outro fica sofrendo porque se separou. Depois, ao mesmo tempo, entra outras questões emocionais. Não é diferente no nosso relacionamento conjugal. Não é diferente nos nossos casamentos, não. Não é diferente no relacionamento que a gente vive no dia a dia. Amar é prosperar no amor, amar é crescer no amor, tá? E amar, gente, é uma decisão, não é uma emoção. Eu decido amar. E quando eu decido amar, eu decido querer o bem do outro e agir de acordo com essa decisão. Eu decido querer o bem do meu parceiro. Eu decido querer o bem da minha parceira. Não estou sentindo, mas eu estou decidindo a querer o bem deste outro. E se ambos fizerem dessa maneira, olha que liberdade incrível que a gente vai ter. Eu liberando o outro com o meu amor e o outro me liberando com o amor dele. E liberar com amor não é essa coisa mágica que a gente vê por aí. Sabe? Não é aquela coisa, eu te vi, te amei, estou aqui apaixonado e a vida inteira vai ser esse raio de sol, esse raio de luz. Não! A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter problemas, a gente vai precisar compreender o que esse relacionamento conjugal vai estar pedindo para este casal. Porque cada relacionamento, gente, ele pede algo para aquele casal. Tem pessoas que na sua formatação, elas são mais carinhosas, elas querem estar o tempo inteiro rodeada de pessoas. E aí você dá de encontro com uma pessoa que não, ela gosta de ficar um pouco quieta, ela gosta de subir para um lugar e fazer suas orações, ter o seu momento de reflexão. E aí você quer falar o tempo inteiro e o outro quer essa reflexão o tempo inteiro. Não. Quando eu decido querer o bem do outro, a gente precisa regular esses momentos. Eu gosto de ter muitas pessoas perto e o outro não. Então, como é que a gente vai regular isso? Olha, tem um tempo para você ficar comigo, com as pessoas, e depois tem o seu tempo. E aí o outro vai entender, realmente, tem uma parte que está comigo e uma parte dele também. Isso é crescer, prosperar no amor. É fácil fazer isso? Não. Mas o relacionamento pede isso, porque são duas pessoas distintas, como é que eu posso dizer? Construída de maneiras diferentes, de famílias diferentes, mas para um bem maior, que é o relacionamento dos dois juntos. Quando a gente topa amar, esse relacionamento aqui, esse conjugal, esse relacionamento de estar ali um ao lado do outro, de querer o bem do outro, ele vai te pedir algumas coisas. E aí, se você conseguir olhar para isso, você deixará de ser escravo e libertará o outro e será livre também com o outro. E por último, não mais ou menos importante do que todos que eu falei para vocês aqui, é viver sua identidade e o seu propósito. Tá? Viver a sua identidade fala de quem é você, fala de quem eu sou. A minha identidade é viver a minha identidade, é quem eu sou e quem você é também. O seu propósito é para que eu estou aqui. Quando eu comecei a pensar nisso, para mim foi muito forte, né? Quem sou eu? Aqui, nessa posição, quem sou eu? Aqui está o meu esposo, Daniel. Quem é ele? Mas é que eu estou olhando aqui. Eu olho quem sou eu e ele olha quem sou eu, ele. E aqui em cima tem um propósito nosso. O nosso propósito é para que eu estou aqui? Para que eu estou nesse relacionamento? Esse é um propósito meu. Eu estou aqui nesse relacionamento. Tá? Então, eu preciso que neste momento, por exemplo, o que eu sou e aqui está o meu propósito. Vou colocar aqui em cima, tá bom? Porque faz de conta que o Daniel está aqui do lado. Quem eu sou e aqui está o meu propósito.
Para eu chegar, para eu alinhar quem eu sou com o meu propósito, tem um processo aqui nesse meio, tem um caminho aqui nesse meio. Só que como esse propósito da vida conjugal tem duas pessoas, esse processo meu, ele vai perpassar pelo Daniel, tá? Passa por mim, aqui Carmen relacionamento, aqui Carmen Daniel via relacionamento. E isso, gente, precisa de alimento. Esse processo, ele precisa de alimento. E aí eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, qual é o alimento que a gente pode pensar aqui juntos, tá? Ele precisa de água, ele precisa de vida, ele precisa ser regado, ele precisa de luz para que ele possa crescer. Senão ele morre. Aí a gente fica desesperado e começa a dizer, mas aonde meu casamento chegou? O que eu fiz com isso? Tal? Morre porque não teve alimento. Alimento é nutrição. Quando nós comemos, por exemplo, né, uma batata doce, o que a gente entende? Carboidrato. Quando nós comemos um franguinho, o que a gente entende? Proteína. A gente sabe o porquê que a gente está se alimentando daquilo. E às vezes no relacionamento a gente não sabe com o que está alimentando. Ou a gente não compreende direito com o que está alimentando. Isso é viver uma vida de escravo. Agora, quando nós entendemos com o que a gente está alimentando, nós vivemos uma vida de liberdade e libertamos o outro também. Então, esse processo aqui, ele precisa de alimento. Ele precisa ter saúde. Ele precisa de sorrisos, ele precisa de abraços, ele precisa de beijos, ele precisa de relação sexual, ele precisa de companheirismo, ele precisa de proteção, ele precisa de amparo, ele precisa de prece juntas, sabe? Orações que se faça junto pelo nosso processo no casamento. Ele precisa de ter virtudes, pensar nas coisas que são boas em relação a isso. Ele precisa de diálogo. Ele precisa de alimento onde o casal possa participar, passear juntos. Quantas coisas ele precisa nesse processo? Ele precisa até mesmo de leituras. Ele precisa que nós coloquemos um momento ali onde o casal possa desfrutar de uma leitura juntos. Isso é tão bom, tão gostoso, tão impactante na vida. Existe algo importante que talvez você fale, nossa, mas nunca pensei nisso. Ele precisa de um momento onde o casal pode sentar ali um momentinho juntos e dizer do que nós precisamos hoje. Nós precisamos de uma leitura que nos traga um benefício. Vamos fazer um devocional hoje juntos? Quem que é um devocional? É uma leitura de algo que acalenta o coração do casal. É uma oração ali, é uma prece que vai fazer abençoando o casamento, abençoando a família, abençoando os filhos. E ali também é um momento onde esse casal pode cantar, louvar juntos. E aí, fazendo assim, você está alimentando o seu processo, alimentando o processo do seu cônjuge. E assim vocês vão chegar, tá? Viver a verdadeira identidade e o processo. Quem eu sou? Para que eu estou nesse relacionamento? Você vai conseguir responder isso com assertividade e não com desconfiança, sabe? Porque a desconfiança no propósito para que eu estou aqui é o maior mal que pode surgir num relacionamento conjugal. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, que você possa executá-las no seu dia a dia, no teu relacionamento. E quero que você lembre dessa frase. Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Hoje você tem a oportunidade de entender um pouco aqui, tá? O que é a liberdade e o que é a escravidão. E o tema de hoje foi esse, né? Como descobrir e liberar a liberdade no relacionamento.
Se você gostou, se você se interessou, curte aí e também segue a gente lá, tá bom? Nós estamos no Instagram, Carmen e Daniel. E se você quiser também conversar conosco, que a gente fale um pouco mais com você, é só você enviar um e-mail para meupactosagrado@gmail.com. Até mais.